Boa noite, amigos. Meu nome é Rosane Figueiredo, sou presidente da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, a SGGO. Como é do conhecimento de todos, devido à necessidade do isolamento social pela pandemia do coronavírus, houve necessidade de suspendermos algumas atividades científicas da nossa sociedade. Para preencher esse vácuo, resolvemos, então, disponibilizar videoaulas com temas variados, principalmente os temas que sejam mais interessantes em cada momento e úteis no nosso consultório particular. Para disponibilizar essas videoaulas, nós contamos com um grupo de apoio, a nossa jornalista Ana Paula, o nosso secretário Rodrigo e o Romário, que é o técnico em informação, tecnologia da informação, que se juntou recentemente ao nosso grupo. Houve uma falha técnica, né? Eu peço mil desculpas pelo atraso para o professor Eduardo, que está esperando a gente há um tempo, e para todos os palestrantes, os participantes também que estão esperando por essa aula. Eu agradeço imensamente o Eduardo por ter prontamente aceitado o nosso convite e está pacientemente esperando para iniciar a aula. O professor Eduardo Fonseca, ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, é professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, médico assistente doutor da Universidade de São Paulo. Além disso, o professor Eduardo Fonseca concluiu seu pós-doutorado pelo King's College London e defendeu sua tese de livre docência também pela Universidade de São Paulo. Professor Eduardo, a gente agradece imensamente a sua participação. O tempo previsto é de 1 hora, né? E seria, assim, 30 minutos inicialmente para a exposição do tema e mais 30 minutos para perguntas. Mas, por favor, faça uso do tempo da maneira que achar mais adequada. Universidade de São Paulo. Ok. Professor Eduardo, a gente agradece imensamente a sua participação. Colocar meu... O tempo previsto é de 1 hora, né? E seria, assim, 30 minutos inicialmente para a exposição do tema e mais 30 minutos para perguntas. Boa noite a todos. Inicialmente, agora eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer enorme estar dividindo esse conhecimento sobre a situação atual do Covid no Brasil, uma visão obstétrica. A gente tem visto se discutir muito clínica, mas realmente o tema obstétrico tem sido esquecido. Eu queria começar pela conclusão, dizendo que essa visão obstétrica é extremamente relevante, sobretudo com os dados que eu vou trazer aqui no final dessa apresentação, porque, de fato, a gestante ela tem que ser vista como um paciente de risco, porque, como nós temos observado, sobretudo em países com um nível socioeconômico baixo ou países em desenvolvimento como o nosso, não é de se imaginar que o número de morte materna decorrente da infecção do Covid possa ocorrer, e nos países desenvolvidos o que nós vamos observar é o near miss. Então, esse tema é importante, esse tema é relevante, e hoje se discute anticoncepção no Covid, hoje se discute relação sexual na era do Covid, que não deixa de ser importante, mas a gente não pode esquecer que, sem sombra de dúvidas, a obstetrícia ela deve ser vista com muito cuidado pelo receio, pelas dúvidas que existem sobre o risco obstétrico e sobre a transmissão vertical. Eu gostaria de iniciar com esse pequeno vídeo esclarecedor. Em dezembro de 2019, um grupo de casos de pneumonias ocorreram na China por um vírus que não era conhecido, e esse vírus foi chamado de novo coronavírus. Esse vírus ele é conhecido, e nós sabemos algumas coisas dele,
mas certamente muitas coisas vão mudar com o passar do tempo. O coronavírus é um grupo de vírus grande, composto por um material genético envelopado por proteínas com espicas que dão a semelhança de coroa. Diferentes tipos que podem causar alterações respiratórias ou gastrointestinais. As respiratórias mais comuns é gripe e pneumonia, que geralmente são leves. Existem alguns casos mais graves, tá? O primeiro descrito foi o SARS-CoV, na China, em 2003. Depois o MERS-CoV, na Arábia Saudita, em 2012. E mais recentemente, nós temos o novo coronavírus, 2019, que surgiu na China e se espalhou por todo o mundo. Inicialmente, ele começa num grupo de pacientes que alimentavam de seafood ou tiveram contato em animais em Wuhan, desenvolveram pneumonia e o doente passou para os membros da família, para os membros de saúde. Qual é a origem do vírus? Tem muita discussão sobre isso. O vírus circula livremente em animal, é o habitat natural dele. E esse vírus, ele pode atingir o homem por vários fatores, entre eles através de mutação ou mesmo alimentação. O MERS-CoV vem do camelo, o SARS-CoV chinês de 2003 veio dos gatos e o 19-CoV pode vir do morcego. A transmissão exatamente não é bem determinada. Nós sabemos que ela é respiratória através de gotículas quando se tosse ou se espirra, e aí existe contaminação também em locais que se pode ser tocado. Os grupos de riscos são aquelas pessoas que vivem perto dos animais, como aconteceu na China, naqueles animais de risco, ou aquelas pessoas que estão com pessoas infectadas, familiares ou pessoas de saúde. Quais são os sintomas? Os sintomas conhecidos são muito leves, mas podem ser graves. Febre, tosse, dificuldade respiratória, dispneia, pneumonia, falha renal e morte. A taxa de mortalidade não é conhecida, mas parece ser baixa até aqui. Diagnóstico. Ele pode ser feito pelo PCR, reação de cadeia de polimerase, onde identifica o RNA do vírus, tá? Pela técnica de fingerprint, e tratamento, não há nada específico, apenas tratamento de suporte, não existe vacina, e os tratamentos e as vacinas estão sendo desenvolvidos. Prevenção. Como é que nós prevenimos o Covid? Tá? Isolamento social, diminui o spread do vírus e métodos de higiene. Então, cobrir a boca e o nariz quando espirrar, com lenço ou mesmo com máscara, evitar o contato íntimo, muito próximo, usar máscaras e EPI, sobretudo nos locais de saúde, e lavar a mão. Esses são os que todos nós sabemos. É importante, no contato com animais transmissores, lavar a mão. E aquelas hábitos de comer alimentação que transmite, como na China, cozinhar bem, e nas pacientes sintomáticos, ficar em casa. Tosse, febre, dificuldade de respirar, deveria ser procurado um médico urgente. Esse é o novo coronavírus. Mas, na realidade, o que eu queria conversar com vocês a princípio é que, de fato, nós estamos vivendo uma histeria do isolamento social à festa na beira da praia. Existe um caminho muito grande. Recentemente, a gente viu nadadora ser presa no Rio de Janeiro e levada em Camburão. A gente viu cena na televisão de mulher sentada num parque, sozinha, em isolamento, sair algemada, e isso mostra a histeria generalizada.
E nós, como os médicos, temos que ter uma posição assertiva diante dos nossos clientes, não tendo uma visão fatalista, nem muito menos ter uma visão otimista e real. O que é que nós temos de real, dados de hoje? Nós temos 3.057.957 infectados no mundo, com uma mortalidade de 211.522 mortos, o que dá uma taxa de letalidade de 6,9%, de um total de 5.593 pacientes testados. Veja, a letalidade é, sem dúvida nenhuma, superestimada. Nós não testamos todo mundo, a maioria dos casos são leves ou mesmo assintomáticos, e o número de infectados positivos provavelmente são aqueles casos mais sintomáticos ou graves. Então, se eu aumentar o denominador, os 3 milhões, certamente a minha letalidade vai diminuir. Mas eu queria trazer dados dos Estados Unidos que me parecem mais confiáveis. Hoje, dia 28 de abril de 2020, às 8 horas e 23 minutos, os Estados Unidos tinham 988.469 infectados por Covid, quase 1 milhão. 56.253 mortes, o que dá uma percentagem de 5,7%, ou seja, uma letalidade inferior a 6%. Mas eu gostaria de uma análise não superficial desses números. Eu queria visitar 2 locais dos Estados Unidos. O epicentro, Nova York, representado por Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, onde eles tiveram 160.489 infectados e 17.515 mortes, 8 horas e 31 minutos do dia 28 de abril. Uma letalidade de 11%, e o número de infectados de Nova York representa 16% dos quase 1 milhão de infectados nos Estados Unidos. Precisamos conhecer Nova York. Nova York, geograficamente, tem 12 milhões de habitantes e a área total de Nova York é de 1.213 quilômetros quadrados. Então, 12 milhões de habitantes, 1.200 quilômetros quadrados, letalidade de 11%, epicentro americano. Vamos para Miami. Miami teve 11.500 infectados, representa praticamente 1% de todos os Estados Unidos, com uma mortalidade inferior a 2,6%, 2,5%, 302 mortes. Miami é uma cidade com uma área de 6.000 quilômetros quadrados, praticamente 6 vezes mais que Nova York, um clima mais quente e cerca de 2,5 milhões de habitantes, ou seja, praticamente 5 vezes, 4 vezes e meia menos que a população de Nova York. Então, o que é que eu aprendo aqui? Que provavelmente o clima tem influência e, segundo, a densidade demográfica é importante. Daí a importância do isolamento social. O terceiro fator que eu gostaria de trazer aqui, olhando ainda para o mundo, é a Alemanha. A Alemanha tem uma taxa de mortalidade, uma taxa de letalidade também em torno de 2%, e lá
apesar de ter uma densidade demográfica maior do que Miami, tem uma estrutura hospitalar fantástica, com 20 mil leitos de UTIs para 80 milhões de habitantes. Terceiro fator, número de leitos de UTI, sistema de saúde funcionando. Vamos para o Brasil. Dados de hoje, publicados agora no período da noite. 71.886 casos confirmados, 5.000 óbitos, o que revela 7% de letalidade, onde a região sudeste tem 36 mil casos, representa 50% de todos os infectados, seguido pela região nordeste, com cerca de 28%, depois a região norte, sul e centro-oeste. Vamos olhar para São Paulo. Situação em números de Covid, casos confirmados e óbitos no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 21.700 casos de pacientes confirmados com Covid e representa 30% de todo o país, com um obituário de 1.825 casos. Observe aqui o número de casos confirmados entrando no seu platô, e o número de óbitos vem se mantendo constante nos últimos dias. Vamos ver a cidade de São Paulo, o epicentro. Dados publicados em 27 de abril de 2020, às 15 horas da tarde. Na realidade, os dados foram publicados às 19h14, no Diário da Secretaria Municipal de Saúde, com dados coletados até às 3 horas da tarde. 14 mil casos confirmados, 1.272 mortes e 56 mil casos suspeitos ainda em pesquisa. Com uma mortalidade hoje em São Paulo de 1.272 casos Covid confirmado e 1.763 casos com síndrome de angústia respiratória que são suspeitos e não foram confirmados. Então, do dia 9 de abril ao dia 26 de abril, houve uma elevação de 1.100 para 3.035 óbitos, representando um aumento de 173% de SARS, síndrome de angústia respiratória. Bem, trazendo dados também, os últimos dados do Brasil, 13 de abril de 2020. Então, aqui vocês observam a frequência dos estados e olha que interessante. Esse mapa aqui fala do coeficiente de incidência por 1 milhão de habitantes per capita. Você tem um grupo de cidades com baixa incidência em relação à incidência do Brasil, que é de 7%. Você tem um grupo entre 50% e a incidência nacional, e um grupo com 50% acima da incidência nacional, aqui se destacando Fortaleza e São Paulo. Então, Fortaleza, 551 por 1 milhão de habitantes, São Paulo com 518 por milhão de habitantes. Os senhores podem ver nesse mapa aqui, São Paulo, em vermelho, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Manaus. Esses locais despontam aos nossos olhos na prevalência, na incidência de novos casos e na mortalidade. É bom chamar a atenção que isso aqui foram as portas de entrada, muito provavelmente. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, Carnaval. Fortaleza, aqui acima, tinha 56 voos semanais low cost vindo da Europa. Manaus é uma entrada dos Estados Unidos e Distrito Federal muito frequentado pelo número de embaixadas. Então, provavelmente, aqui foi a entrada que se espalhou pelo país. Mas eu queria chamar a atenção
de duas coisas. Primeiro, você observa que houve um aumento dos óbitos, óbito voltou a cair, e em alguns locais ele se estabilizou. Mas sobre a faixa etária desses óbitos, é o que eu gostaria de chamar a atenção. Nós analisamos 1.066 óbitos em 13 de abril de 2020, e 74% deles ocorreram acima de 60 anos. Então, a maioria dos óbitos realmente são em pacientes idosos. Lógico que nós teremos óbitos em crianças e nós teremos óbitos em pacientes jovens, que serão significativamente maiores do que nessa população de alto risco. Aqui se assemelha ao nascimento de crianças com síndrome de Down. A imensa maioria nascem de mulheres abaixo de 35 anos. Todavia, o risco é maior acima de 35 anos. Por quê? Porque nesta população abaixo de 35 anos, você tem maior taxa de gravidez, consequentemente, mesmo a prevalência sendo menor, ele se torna mais frequente. Aqui acontece algo semelhante. O grupo de maior risco são os idosos, mas a gente vai ter uma parcela pequena ocorrendo nos grupos de menor risco. Em relação ao grupo de risco, nós observamos que 75% de todos os óbitos que ocorreram no Brasil, existe pelo menos um fator de risco. E o fator que se coloca aqui como fator de risco importante, cardiopatia, diabetes, e hoje vem aumentando muito a obesidade. E por fim, eu quero entrar na mulher. 60% sexo masculino dos óbitos, 40% do sexo feminino. E isso me aponta para a mulher grávida, para a mulher gestante. Nesse trabalho, recentemente publicado no New England, pelo grupo da Mary Dalton, onde 215 mulheres que foram internadas em trabalho de parto no New York Presbyterian Hospital e no Columbia University Medical Center, essas pacientes são rotineiramente checadas na sua admissão. Checa-se febre e busca sintomas de gripe. Desses 215 pacientes, 4 pacientes tinham sintomas de gripe, cerca de 2%, e elas foram testadas positivas para o SARS-CoV-2. Das 211 pacientes assintomáticas, elas também foram checadas através de swab nasofaringe e 29 foram positivas, ou seja, cerca de 14% das pacientes assintomáticas, elas eram COVID positiva e poderiam ser transmissoras assintomáticas. Interessante olhar por outra via. 88% de todas as mulheres COVID positivo eram assintomáticas. Das 33 pacientes COVID positivo, 29 eram assintomáticas. Então, veja, gestante deve ser vista como fator de risco e aproximadamente 15% das gestantes que entraram em trabalho de parto num local de epicentro, num local de grande transmissão de Covid-19, eram portadoras assintomáticas. E qual é a relação entre a mortalidade materna, entre os resultados perinatais adversos e Covid-19? 108 casos, recém-publicado no American Journal. Observe que a mortalidade materna não foi visto em nenhum dessas séries. A admissão na UTI ocorreu em cerca de 3%
Mortalidade neonatal ocorreu em torno de 1%. A morte intrauterina ocorreu em 1%. E a transmissão vertical, existe apenas um trabalho mostrando que houve uma transmissão, mas esse trabalho é extremamente criticado, porque eles encontraram imunoglobulina M no recém-nascido, mas o PCR não foi realizado nem líquido, não foi realizado na placenta, nem na mãe, e o PCR da criança, realizado do 2º ao 16º dia de vida, foi negativo. Então, o que é que nós temos até hoje, dados chineses, é que a gestação não era de alto risco, mas o próprio colégio americano, o American College de Obstetrícia e Ginecologia, chamou a atenção da alta taxa de partos prematuros que aconteceram nesse grupo, que era em torno de 47%, chamando a atenção que aquelas mulheres acima de 28 semanas deveriam ser vistas com certa ressalva. Eu queria trazer, quando nós estamos diante de uma doença nova, é necessário que a gente busque doenças semelhantes que aconteceram no passado. E nessa revisão da literatura, também recentemente publicada no American Journal, agora cerca de uma semana atrás, eles chamam a atenção do seguinte: SARS, que é a síndrome respiratória aguda severa, provocada pelo Covid em 2003 na China. De um total de 12 grávidas, 25 tiveram casos fatais. As complicações foram síndrome da angústia respiratória em 4, disseminação, coagulopatia intravascular disseminada em 3 casos, e a gente está vendo essa discussão hoje em pacientes não gestantes, insuficiência renal, falha renal em 3, pneumonia bacteriana, complicando a pneumonia viral em 2 casos, 2 casos de sepsis. E a necessidade de ventilação mecânica dessas mulheres irem para o tubo foram 3 vezes mais frequentes em mulheres grávidas comparadas com a não grávida. Entre os 3 primeiros trimestres de infecção, terminou em aborto, aumentou a chance de aborto. E em 5 mulheres com síndrome da angústia respiratória grave, dessas 12, ocorreram partos prematuros após a 24ª semana. Veja que nos dados iniciais da China, um país com baixa natalidade, dados iniciais da Itália, no norte da Itália, onde existem pacientes mais idosos e baixa taxa de natalidade, nós observamos isso. Mas, na China, foi reportado uma prematuridade em torno de 47%. Vamos ver o que aconteceu na Arábia Saudita, MERS, coronavírus, que saltou do camelo para o homem. 13 casos relatados em gestantes, 2 foram assintomáticos, identificados como parte de investigação, e 3 pacientes das 13 morreram, 23%, muito semelhante ao coronavírus do SARS de 2003. 2 grávidas terminaram em óbito fetal e 2 com parto prematuro. Não houve evidência de transmissão fetal, transmissão vertical, tanto da SARS como do MERS. O que é que eu aprendo dessa revisão? Que apesar de inicialmente o Covid-19 não apresentar resultados ominosos para a gestante, quando eu busco infecções, o mesmo agente viral no passado, eu encontro uma mortalidade materna em torno de 25% e uma alta taxa de trabalho de parto prematuro. Motivado a isso, nós ficamos muito preocupados, chamamos discussão daqui da Paraíba sobre a importância de um olhar diferenciado sobre a mulher.
a mulher grávida, ela tem que ser vista sempre como uma gestação de risco. Tanto é que hoje nós não chamamos mais gestação de baixo risco, nós chamamos de gestação de risco habitual, porque nós sabemos que ela carrega um risco maior do que a da população geral. Então, ela tem que ser vista de maneira diferenciada, ela tem que ser tirada de um contato íntimo com pacientes de risco, elas precisam ser relocadas no ambiente de trabalho, elas precisam realizar o pré-natal, continuar realizando o pré-natal, porque escondido no Covid, na histeria do Covid, vão surgir pré-eclâmpsias graves, vão surgir eclâmpsias, e essa paciente não vai ser avaliada nos pré-natais. É isso que a gente tem observado hoje no Brasil. Mas olha que interessante. Isso aqui foi uma carta ao editor que nós enviamos juntamente com a doutora Melânia, aqui de Campina Grande, e foi aceita, e deve estar sendo publicada, já foi publicada online, e essa semana deve estar sendo publicada fisicamente. E nós chamamos a atenção desse espectro de alto risco de gestantes com Covid positivo na população de países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Veja, até o dia da publicação, nós havíamos identificado 5 mortes maternas de 1.056 mortes. As mortes aconteceram no pós-parto, 2 gestantes tiveram parto com 32 semanas, um aqui em Recife, e foram a óbito poucos dias depois, 2 ou 3 dias depois. Teve um caso de uma mulher que deu à luz de parto normal na Bahia, recebeu alta, e 6 dias depois ela retorna e ela morre no 7º dia. Eu gostaria de lembrar aos senhores que cerca de 15% das mulheres assintomáticas, como essa mulher que entrou na maternidade, elas carregam o vírus. E esse vírus, ele pode apresentar complicações variando do 3º ao 12º dia, em média com 5 dias. Essa mulher retorna em dispneia no 6º dia, é entubada e morre no 7º dia. E 2 relatos, não sabemos quando começamos os sintomas, esses materiais foram tirados da imprensa leiga, ainda estamos tentando buscar com o Ministério da Saúde dados mais apurados, mas 5 mortes de 1.000 casos. No México, 2 mortes, uma gestante de 35 semanas, que morreu no pós-parto após cesárea, comorbidade, obesidade e hipertensão, e outra morte também com obesidade e diabetes gestacional. E no Irã, 2 casos, de um total de 3.800 mortes, foram 2 grávidas que morreram no pós-parto. Então, vejam, senhores, que a gravidez, ela realmente apresenta um certo risco diante da infecção Covid-19. Ela apresenta risco porque se eu vou internar essa mulher, se ela vai precisar do tubo, a maior chance de parto prematuro e também, me parece, com a maior chance de óbito materno. É fato que ela não tem maior risco do que da população geral de se infectar. 80% a 85% de todas as gestantes vão ser leves ou assintomáticas. 15% serão casos graves. E 5% serão casos críticos que necessitarão de unidade de terapia intensiva e serão intubadas. E por todas as modificações gravídicas, certamente a intubação numa mulher gestante, ela tem repercussões muito mais graves. É necessário, é urgente, Rosane, eu já chamei a atenção numa videoconferência que a gente teve com o pessoal da FIG e da USWOG há 2 semanas atrás. Mas é interessante que as nossas instituições tomem a dianteira. É necessário que as sociedades locais, conhecendo a sua realidade local, tome a dianteira e chame a responsabilidade para si, brigue com as secretarias estaduais e municipais e crie uma logística específica para a gestação. Infelizmente, a gestante sempre é esquecida
E, via de regra, as nossas sociedades se lembram muito mais da ginecologia, dos hormônios, das relações sexuais e se esquece da gestante. Eu concluo trazendo 4 informações, 4 visão obstétrica que eu entendo ser importante. A primeira, não há dúvida que o isolamento social ainda é o método mais eficiente para reduzir o contágio. Não existe tratamento. Os trabalhos com hidroxicloroquina não mostraram resultados confiáveis. Tamiflu não mostrou resultados robustos e confiáveis. Então, o que nós temos até hoje é tratamento de suporte, é tratamento sintomático. Então, o ideal é a prevenção e a melhor arma que a gente tem é o isolamento social, que, de fato, faz com que a velocidade de infecção ocorra de maneira mais lenta. Mas 3 pontos importantes sobre a visão obstétrica. A gestação deve ser considerada como uma condição de alto risco. Essas grávidas, elas também não podem ser esquecidas no seu pré-natal. Os pré-natais, inclusive, os pré-natais que ocorrem na saúde suplementar, estão sendo esquecidos, porque a histeria generalizada que a mídia leiga, da forma que ela traz as informações, tem colocado um pavor, inclusive entre os médicos, com medo de se contaminar e com medo da letalidade dessa infecção que nos parece baixa. As gestantes admitidas em trabalho de parto deveriam ser rastreadas, porque 15% são portadoras assintomáticas e podem transmitir para o recém-nascido. E 88% de todas as pacientes que foram Covid positiva em trabalho de parto eram assintomáticas. Isso, por si só, justifica a necessidade de rastreamento de todas as gestantes em trabalho de parto, ou através de teste rápido, IgG e IgM, ou através de PCR. E, por fim, as gestantes sintomáticas deveriam ser conduzidas preferencialmente em maternidade de referência, sobretudo aquelas após a 28ª semana, e aquelas Covid positiva, com síndrome gripal leve, que a maioria deveria ser colocada em isolamento domiciliar, em verdadeira quarentena, e deveria esses locais de referência, essas maternidades de referência, deveria ter um sistema de telemedicina, iPhone, Smart, para contactar essas pacientes, pelo menos no dia 2, no dia 5 e no dia 7, após o retorno dela para casa. Eu acho que se nós agirmos assim, nós vamos diminuir a possibilidade de uma mortalidade materna elevada no grupo de infecção por Covid. Obrigado, e agora eu abro para as discussões. Muito obrigada, professor Eduardo, pela brilhante exposição do tema, a situação atual da Covid-19 na visão obstétrica. Aqui temos algumas perguntas. A primeira delas é se você acha que a pandemia já está no platô. Queda maior para junho, queda total em agosto? Veja, é difícil responder isso. Antes de responder isso, eu gostaria de convidar vocês, no dia 14 de março de 2020, depois eu vou deixar o link com a Rosane, com o pessoal aí da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, às 10 horas da manhã, nós vamos ter um encontro, também um web Seminars, da Praise School, com a direção do Giancarlo Di Renzo, onde ele vai falar sobre aborto e parto prematuro, e quem vai trazer os primeiros 25 minutos
trazendo uma ideia sobre prematuridade. Vai ser o professor Roberto Romero, presidente-chefe do Perinatology Branch do NIH, 25 minutos. Depois, o professor Ariko Musarami vai apresentar um resultado muito interessante de um trabalho onde ele utilizou progesterona naquelas pacientes em ameaça de abortamento ou naquelas com aborto recorrente. E, por fim, a gente vai falar sobre a prevenção do parto prematuro, quais seriam as ferramentas e as evidências. Bem, vocês estão convidados e eu vou deixar o link depois, oportunamente, com a Rosane, para ela passar para todo mundo. Sobre o platô, depende de região para região. Eu acho que existem algumas regiões no Brasil onde essa disseminação está começando, então vou falar aqui da Paraíba. Eu estou tendo uma visão mais otimista. Dados do Hospital da Unimed, nós estamos com a taxa de internação de 20%, certo? Criamos um sistema lá muito interessante de consulta domiciliar via iPhone, e a gente só traz os pacientes de alto risco, então 20%, e parece que, pelos estudos semanais, a gente conseguiu derrubar o R0. O R0 está em torno de 1. Então, parece que ele vai se espalhar pouco nesse grupo de classe média que tem a saúde suplementar. Mas, no grupo usuário de SUS, nós, de ontem para hoje, tivemos alguns casos mais frequentes de infecção, e eu acho que a gente está começando agora, aqui. Acredito que em São Paulo, nas próximas 2 semanas, eles estão atingindo o platô para baixo. Então, isso depende de local para local. Acredito que Manaus também vai começar a enfrentar essa queda desse platô. Mas isso vai depender de que momento você está dessa infecção. Então, eu não acredito que o Brasil aconteceu esse platô, e eu acredito, de um modo geral, que a gente vai estar saindo disso por volta de setembro. Alguns locais, junho, outros locais, julho, outros agosto e outros setembro. Esse platô ele vai ser mais lento em alguns locais e ele vai demorar a atingir alguns locais. E eu tenho um feeling de que a densidade e o clima mais quente vai proteger da infecção. Mas esse é o feeling, só o futuro dirá. Excelente explicação, e tomara que o nosso clima realmente ajude a diminuir a disseminação do vírus. A gente tem outra pergunta, se a taxa de mortalidade materna aumenta com a Covid. Pois é. Veja, nos Estados Unidos, eles não têm uma taxa de mortalidade aumentada, mas ele tem um near miss, quase morreu. O sistema de saúde lá, em termos de organização e de facilities, de materiais, eles têm muito mais. Então, os resultados deles são melhores, mas near miss. Eu acredito que entre nós, infelizmente, a gente vai observar alguns casos de morte materna, sim. Eu acho que ele vai ser semelhante ao SARS, da China, de 2003, e vai ser semelhante ao MERS. Por isso que é importante, nós temos centros de referência específica COVID e gestação, e nós não podemos negligenciar a gestação, porque se eu tiver uma pré-eclâmpsia, se eu tiver uma hipertensão crônica, uma diabetes gestacional, isso, sem dúvida, é uma comorbidade em cima da infecção. Então, é fundamental que os pré-natais, nas unidades básicas de saúde, sigam da maneira mais normal e mais fisiológica possível. Eu tenho um feeling de que aqui no Brasil, a gente vai ter, sim, se não cuidar, um aumento na nossa taxa de mortalidade. Tá ótimo, professor. O senhor podia ligar a câmera, o senhor não está
Eu estou sem câmera? Está sem câmera. Está sem câmera. Vou ligar agora. Tá, ótimo. Uhum. Outra pergunta, professor Eduardo. Minha câmera estava ligada. Agora tá. Agora está aparecendo aqui. Uhum. Uma outra pergunta é que, de acordo com os casos conhecidos atualmente no Brasil, foram 5 casos de óbito, né? Durante a gravidez, pode-se presumir que as grávidas têm uma menor susceptibilidade ou uma susceptibilidade semelhante à população geral, ou que evoluem de modo mais pior do que a população geral? Não, eu acho o seguinte, em termos de infecção é igual da população geral. Ela não vai se infectar mais do que a população geral. Semana retrasada a gente estava discutindo, houve uma discussão, estava discutindo com o pessoal da Filadélfia, professor Vincenzo Berghella, e foi ele que nos trouxe esses dados novos dos americanos que ainda não foram publicados. As infecções acontecem de forma leve, em torno de 85%, 15% são formas graves, a paciente necessita ser internada, e mais ou menos 5% são casos graves que necessitam de tubo. Então, ela não infecta mais do que a população geral, infecta igual. E me parece que as complicações dela são mais quando elas vão para o tubo. Ela não tem uma chance maior de infectar, de chegar a uma pneumonia grave com queda da saturação e necessitando de intubação, do que um risco maior do que a população geral. Mas se ela for para o tubo, se ela for esses 5%, aí sim ela tem um risco maior, porque ela vai ter que fazer uma cesárea, um parto prematuro, as trocas gasosas, a dificuldade respiratória da gestação, certo? O decúbito dorsal dessas mulheres aumentando a hipotensão, diminuindo o retorno venoso, então ela passa a ser altíssimo risco de complicação diante da intubação. Agora, te dizer se ela vai evoluir de maneira mais rápida e mais crítica do que a população geral, como acontece com os hipertensos, com os obesos, é difícil falar a preço de hoje. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito que na intubação ela apresentará dificuldades, mas ela não intubará mais do que a população geral. Ela estará muito semelhante. Esse é o meu feeling. Mas ela deve ser vista como risco, porque eu posso evitar a infecção dela. Se eu trato ela como alto risco, eu posso colocá-la em casa. Os empregos federais colocaram os funcionários acima de 60 anos em trabalho em home office. Então, por que não fazer isso com a gestante? E outro fator importante, essa gestante tem que fazer pré-natal. Pré-natal só termina após o parto. Não existe alta de pré-natal, sobretudo em pandemia. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a grávida, uma vez grave, uma vez entubada, o risco dela é maior, que tem os problemas de prematuridade e outras complicações. Então, nesse sentido, seria aconselhável a triagem de todas as grávidas no pré-natal e o afastamento de todas elas do trabalho, ou isso seria numa idade gestacional específica, ou só para aquelas com comorbidades? Olha, eu acho que isso tem que ser visto de maneira individualmente. No pré-natal, a gente não precisa checar assintomática, porque a maioria da assintomática, a maioria da assintomática, certo? Ela não vai ser COVID positivo, só 15%. Uhum. E se ela for COVID positivo, ela vai ser leve. Então, lógico que se nós estivéssemos no paraíso, a gente deveria checar a população toda. Mas nenhum país do mundo checou toda a população. Você conversa de mídia que não sabe e quer fazer terror.
foram feitos 10 mil testes para 1 milhão de habitantes. Foram feitos 5 mil testes para 1 milhão de habitantes. Não existe nenhum país do mundo que todo mundo foi testado, nem Coreia, tá? Então, acho que não tem sentido checar toda gestante. Mas toda gestante que entra no hospital para dar luz, ela deveria ser testada. Por quê? A cada 100, eu teria 15, a cada 100 assintomáticas, eu teria 15 COVID positiva assintomática. E essas 15 poderiam ser aquelas que vão complicar em casa, pode ser, mas mais grave ainda, pode ser aquelas que vão contaminar o recém-nascido no momento da amamentação. Ela é assintomática, eu acho que ela não tem nada, mas ela está infectada. Ela tem o vírus, ela é portadora assintomática. E só para lembrar os senhores, a maioria das pacientes que nós temos no nosso pré-natal, que são toxoplasma IgG positivo, ou seja, que são imunes, elas nunca tiveram a doença. Porque a maioria das doenças infecciosas, ou protoparasitárias, ou virais, lembra da época da rubéola? Elas são assintomáticas. Em torno de 80% são assintomáticas, 20% são sintomáticas. A mesma coisa será com Covid, a mesma coisa será com SARS, CoV, MERS-CoV. A maioria será assintomática. Então, a gente tem que ter cuidado na hora do parto para não transmitir para o recém-nascido. Então, eu chamaria atenção e gostaria de ver nossas secretarias, gostaria de ver nossas sociedades nacionais e locais brigando para uma testagem maciça naquelas pacientes gestantes em trabalho de parto. Certamente isso não vai onerar a Secretaria de Saúde. Só para vocês terem uma ideia de número, eu vou usar os meus números aqui em João Pessoa. Tá? Cidade de quase 1 milhão de habitantes, 10 mil partos por 10 mil partos por ano. Eu vou ter em torno de 1.000 partos mês. O que é testar em 1.000 mulheres que entram na maternidade? Nada. Eu estou provavelmente selecionando nesse grupo de 1.000, 150 mulheres que poderiam estar infectando os seus recém-nascidos. Então, eu acho que isso deveria ser discutido, essa é uma discussão importante e que são as sociedades locais, com a Secretaria Municipal, deveria estar discutindo isso. E na sua opinião, professor Eduardo, qual seria o teste ideal em termos de custo-benefício? O teste rápido ou a PCR? Durante o trabalho de parto? Olha, é uma boa pergunta. A gente tem que fazer o que a gente tem. Tem que testar. Os dois têm falsos positivos e falsos negativos. Então, o ideal seria fazer o teste rápido e o PCR. Esse seria o ideal. Porque hoje nós temos 2 tipos de teste rápido rodando no mercado. Nós temos um teste rápido de imunoglobulina geral, IgM e IgG, ele dá o resultado junto, ele não especifica, ele é um teste, ele positiva imunoglobulina, IgM e IgG. Geralmente se recomenda que esse teste seja feito em pacientes sintomáticas, do 3º ao 7º dia. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser feito em assintomáticas. Por quê? Porque se pede para aumentar, para diminuir o falso negativo. Agora, o ideal para a gestante era fazer o PCR para você excluir aquelas pacientes assintomáticas, COVID positiva, que pode transmitir. Então, o ideal seria o PCR. Esse seria o ideal. Agora, se você tiver que fazer uma triagem, faz teste rápido, diante da imunoglobulina, você faz o PCR. Mas o ideal é o PCR. Certo, ótimo. Tem uma outra pergunta aqui interessante.
Professor, você comentou que em Miami o calor parece ter feito diferença, mas aqui no Brasil vemos o litoral e as regiões norte e nordeste com muito mais casos do que a região sul. Como é que a gente interpretaria esse fato? Seriam provavelmente as portas de entrada da infecção? Pode, são várias coisas. É assim, o que eu levantei em Miami são duas coisas em Miami, e ninguém tem essa resposta, tá? Eu levantei em Miami a densidade demográfica, são 2,5 milhões de habitantes, numa área de 6.500 quilômetros quadrados, contra uma cidade de 12 milhões de habitantes, semelhante a São Paulo, hein? Nova York, semelhante a São Paulo, 12 milhões de habitantes. A área de São Paulo, se eu não me engano, depois me corrijam, vocês chequem isso, mas se eu não me engano, São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, e Nova York tem 1.200 quilômetros quadrados. Então, a primeira coisa é a densidade demográfica. Eu acho que no clima quente, esse vírus ele se espalha não com a mesma velocidade, eu acho. Primeiro, por quê? Porque o clima mais quente não favorece aglomerado. E nós sabemos que as gripes elas surgem no frio não porque é frio, é porque você aglomera. E eu também acredito que o clima quente, o sol, o calor, diminui a sobrevida desse vírus no ambiente hostil. Então, eu acredito. Agora, em relação a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, eu vejo 3 fatores. Primeiro, carnaval. Segundo, ela é uma cidade de densidade demográfica reduzida, comparando com São Paulo. Mas, em locais específicos, a densidade é extremamente alta. No Rio, nós temos favela, certo? Onde 10 pessoas moram em 2 ou 3 cômodos, e 2 ou 3 cômodos não são 3 quartos, é sala, cozinha e quarto. Então, é denso o local. São locais menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico. Então, aqui mesmo, na Paraíba, há 2 semanas atrás, eu tive uma favela visitando uma escola, e entrei na favela, e eles moram em casa de papelão, 10 pessoas morando num único cômodo. Então, eu acredito que o nível socioeconômico favorece espalhar. Então, aí, segundo fator, o nível socioeconômico. E o terceiro, certo, é a falta de estrutura hospitalar. A falta de estrutura hospitalar. A gente não sabe o real número de leitos. Há 3 dias atrás, eu vi uma televisão dizer 100% dos leitos da UTI do Emílio Ribas estão indisponíveis. Como é o nome? O Emílio Ribas atingiu 100% de ocupação. 100% de 30 leitos. Aí, quando fala de mortalidade, diz, morreu 5 mil, mas 5 mil representa 5%. Então, a percentagem funciona assim, quando é para apavorar, 100. Quando é para aliviar, 6, esquece a percentagem e coloca o número. Então, eu acho que hospital, cama de UTI, respirador, assistência, são as 3 coisas que fazem diferença. E Manaus é porta de entrada dos Estados Unidos, e a gente não sabe como é a estrutura hospitalar, eu não sei como é a estrutura lá. Mas eu tenho esse feeling que a baixa densidade demográfica e o clima mais quente vai favorecer o Brasil, eu acho. O futuro dirá. Isso, o futuro a gente vai
entender melhor essa pandemia. Nós temos mais 3 perguntas, professor Eduardo. Como está a orientação para a amamentação atualmente? Não existe contraindicação para amamentação, mulher deve amamentar, certo? Então, para paciente sintomática, enquanto ela está naquele período de quarentena, deveria ser feita a ordenha, e aí a amamentação, não é contraindicado. E nas pacientes assintomáticas, aí não tem contraindicação nenhuma, mas aí nesse grupo, mais uma vez eu chamo a atenção. Lembre que 15% serão Covid positiva sem sintomas, então elas podem transmitir. Mas o fato também é que parece que nas crianças esse vírus ele não é tão forte, ele não é tão poderoso, mas não é contraindicado, e aí eu chamo novamente a atenção, a importância de checar as assintomáticas, porque você manda fazer a ordenha, aquelas que são sintomáticas, para evitar a transmissão para a criança, mas naquelas que são assintomáticas, eu vou ter 15% que será positiva e eu estou deixando ela amamentar. Então, não há contraindicação, mas eu chamo a atenção mais uma vez a necessidade dessa checagem das gestantes. Sim. Parece que eu estou repetindo, né? Mas eu estou vendo em vocês as brigas com as secretarias locais. Isso aí ressalta a importância da triagem durante o trabalho de parto. Sim, é fundamental. Fundamental. Tem um outro questionamento. Quando afastar do trabalho a gestante assintomática? Em que idade gestacional ou em que situação? Olha, talvez eu me fiz entender errado. A gestante assintomática, em tese, ela não tem que ser afastada do trabalho. Mas eu posso relocá-la. Então, vamos supor, eu tenho uma gestante, tá, que trabalha na UTI. Eu vou querer essa mulher trabalhando na UTI de Covid. Então, eu vou relocar ela no hospital para ela ir para a maternidade. Ou para ela ir para o setor de ultrassonografia obstétrica, onde a chance de contaminação é igual a se ela estiver passeando no supermercado. Então, não seria afastar, eu acho que é relocar, a depender do grau de risco do trabalho dela. Tem trabalhos de maior risco ou menor risco. Por exemplo, médico. Médico é de risco? Mas uma coisa é um médico que trabalha em terapia intensiva. Uma coisa é o médico que trabalha com cateterismo, fazendo CAT, naquelas anestesia aberta, jogando vírus para tudo quanto é lado. Outra coisa é um médico que fica o dia fazendo ultrassonografia ou fica num consultório atendendo gestantes, mas mesmo que a gestante seja sintomática, ele está protegido, ele está distante. Então, assim, tem que sentir qual é o trabalho dela. Ela trabalha no Tribunal de Justiça. Home office, já está com home office. Ela trabalha numa loja, agora a gente está parado tudo, mas vai voltar. Ela trabalha numa loja, então, em vez de ela estar atendendo todos os clientes, eu vou colocar ela numa posição que ela não atenda clientes. Que a gente deveria fazer isso com todas as gestantes. Por exemplo, para prevenir prematuridade, a gente deveria pegar aquelas gestantes que trabalham à noite e tentar relocar ela para trabalho diurno. Quem fez isso em relação à prematuridade foi Papernick, e só com isso ele reduziu a prematuridade. Então, as gestantes, elas sempre têm que ser vistas com um olhar diferenciado. Mas, lógico, eu sou contra colocar atestado sem necessidade, porque isso também desvaloriza a gestante no seu ambiente de trabalho. Relocar de acordo com o risco do trabalho dela. Tá. Mais uma pergunta, professor Eduardo. Se você já observou um aumento da atonia uterina nas gestantes assintomáticas? Realmente eu não entendi. Em relação com o Covid? Não. Nós
tivemos... ontem eu fui contactado por telefone para discutir um caso de uma paciente COVID positiva que abortou. Ela entrou com um sintoma de SARS, ela foi entubada e acabou terminando numa curetagem. Ela entrou num trabalho de abortamento, 24 semanas, e teve uma curetagem tranquila. A literatura não relata caso de atonia, aliás, relata pouca complicação. Agora, uma coisa que eu me preocupo, e a gente vai ter que ter cuidado, é a CIVD, porque o vírus SARS de 2003 aumentou a chance de CIVD. Aí a gente sabe que a mulher grávida, ela tem chance de CIVD. Então, a mulher grávida, COVID positiva, sintomática, grave, a gente vai ter que olhar, sim, com muito cuidado e buscar fatores de risco para fazer a profilaxia de CIVD. Uhum. Mas atonia não. Uhum. Essa era uma próxima pergunta, já foi respondida, da hipercoagulabilidade na grávida. E tem uma pergunta interessante, e essa acho que a gente fecha agora. A susceptibilidade nos brancos para a COVID é maior. Então, o fato no Brasil haver uma miscigenação racial não seria mais um fator ao nosso favor? Não sei te responder. Tá não bom. sei. É difícil dizer, porque no começo eu apresentei aquele vídeo da OMS que eu achei muito interessante, quando ele fala do SARS-CoV chinês, do MERS da Arábia Saudita e do novo coronavírus. Ele diz que é um vírus conhecido, com algumas diferenças, mas que a gente haverá muitas mudanças com o decorrer do conhecimento desse vírus. Então, a gente não sabe essa predileção. Cada dia se levanta uma coisa nova em relação a ele, não com cor. Se levantou em relação a BCG, que quem fez BCG era protegido. Agora está se levantando com a vacina tríplice, sarampo, rubéola, enfim, tudo é muito novo, são pequenas evidências, a gente tem que aguardar. O que eu acho é uma doença viral, sim, é uma gripe, sim, que num grupo pequeno em relação à maioria vão ser casos graves que vão precisar de cuidados especiais. A maioria desses casos graves ocorrem em pessoas com alguma comorbidade e a gestação, ela deve ser vista como um fator de risco, porque essas pacientes evoluindo para uma forma crítica, necessitando de intubação, elas serão mais dificilmente manejadas, por isso que deve ter muita prevenção para elas, e vai aumentar a chance de prematuridade, certamente vai aumentar a mortalidade perinatal, não pela infecção em si direta, transmissão vertical, mas pela prematuridade. Não existe evidência de transmissão vertical. Então, por isso que eu bato muito na tecla de 2 pontos. É a visão do obstetra. Gestação tem que ser vista como fator de risco, tem que estar lá. 2, a paciente que entrar em trabalho de parto numa maternidade deveria ser checada, sobretudo nessa fase mais aguda da doença, para evitar uma transmissão vertical no momento em que ela está dando de mamar e vai ter a passagem de gotículas, ou seja, no período da amamentação. Tá ótimo, professor Eduardo. Acho que eu fui claro. É muito boa essa discussão, mas é uma pena que a gente não pode interagir com as pessoas, fica muito frio, então eu não sei se as pessoas estão receptivas, se eu estou me fazendo entender. Estão receptivas? Olha só, a gente está olhando as perguntas, as pessoas estão bastante receptivas. Inclusive, tem algumas perguntas que a gente acha que, assim, está muito prolongada, já tem mais de 1 hora, tem 1h10, 1h15, que a gente está
que você fez exposição da sua aula, respondeu as perguntas, a gente tem mais perguntas, mas a gente acha que seria o horário de encerrar, porque... Perfeito. Vamos encerrar ou o senhor faria mais? Perfeito. Vamos encerrar e vamos marcar um encontro, então, Rosane, dia 14 de maio. Agora, infelizmente, é de manhã, é 10 horas da manhã. 14 de maio vai ser uma quinta-feira. 14, infelizmente, é às 10 horas. A gente podia fazer uma web dessa, gravava. Eu vou mandar o link para vocês, tudo, e vai ser interessante. Ouvir Roberto Romero, é sempre bom ouvi-lo. Ouvir Ari, ele vai falar sobre utilizar ou não progesterona na ameaça de aborto. A gente usa tanto, né? Será que a gente precisa usar? Ele tem um estudo fantástico que foi publicado no New England em 2018. E ele vai falar também da progesterona no aborto de recorrência. Então, ver essas duas pessoas, eu acho que já valeu. E eu vou mandar o link para vocês. Vocês são convidados a participar desse web seminário. Tá ótimo, professor. A gente vai esperar o link. E a Sociedade de Ginecologia de Goiânia e eu, pessoalmente, agradeço imensamente a participação. Foi ótima a aula, foi muito esclarecedora. E eu peço desculpas, mais uma vez, pela falha inicial. Desculpas, eu peço para você e para os participantes. É uma coisa que a gente está aprendendo e da próxima vez, com certeza, vai ser melhor. Muito obrigada, professor Eduardo. E teria alguma consideração para encerrar essa videoaula? Teria sim. Eu acho que a gente tem que tirar bons ensinamentos do que a gente está vivendo. A gente está aprendendo a trabalhar com web seminar. Isso é interessante, porque a gente conecta várias pessoas e troca informações. E eu acho que a gente deveria também lutar para que toda melhora que nós tivermos na saúde, sobretudo obstétrica, por isso que eu tenho defendido centro de referência para gestante em maternidade. Eu sou meio contra o hospital de campanha. Aqui a gente brigou para ter hospital físico, então o governo alugou, terceirizou uma área, terceirizou outra, para que depois dessa histeria de pandemia, a gente possa melhorar a saúde e que essa melhora, ela permaneça. Então, a minha mensagem é que, nesse momento, a gente coloca os olhos para aquilo que a gente pode mudar, para aquilo que a gente pode fazer melhor. E, certamente, depois que passar, talvez a gente vá dizer: eu perdi a primavera, eu perdi o inverno. Mas, certamente, se nós adquirirmos bons, novos hábitos, a gente vai perder a primavera da estação, mas uma primavera nova vai crescer dentro da gente. E, quando a gente faz algo melhor para os outros, algo novo cresce dentro da gente. Vamos lutar para melhorar a saúde da gestante e aproveitar essa histeria coletiva, onde se coloca dinheiro, onde se cria leito, onde se compra respirador, que isso permaneça para a saúde materno e para a saúde fetal. Basicamente era isso. Tá ótimo, professor Eduardo. Muito obrigada e um aviso para todos os participantes. Essa aula vai estar disponível no YouTube e a gente manda posteriormente o link. Muito obrigada. Joia. Obrigado. Muito obrigado. Amei estar com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.